Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Vamos no vídeo de hoje trabalhar a diferença entre anáfora e catáfora. É uma situação bem interessante que foi pedida, né? E a gente resolveu fazer esse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que ter a definição de deítico. Essa palavrinha meio diferente, né? Deítico. O que é um deítico? É o elemento linguístico que não tem sentido por si só. Sua função é fazer referência num enunciado à situação, ao momento de enunciação ou aos interlocutores. Então, essa definição, né, o cara fala, defina deítico, tá aqui a definição. Mas é o que eu costumo dizer, a gente precisa descobrir isso na prática, né? Olha que situação bem interessante que nós temos aqui. Ele disse assim, eu gostaria muito que você estivesse aqui hoje. Temos essa construção, né? Aí ele disse aqui, ó, as palavras eu, você, aqui e hoje são exemplos de deíticos. Aí, olha que situação interessante. Ó, é necessário conhecer o contexto em que a frase foi dita para saber quem são o eu e o você, bem como quando é hoje e onde é aqui. Porque quando você fala, se você pega essa inscrição, eu gostaria muito que você estivesse aqui hoje. Você não sabe quem é o eu, né? Porque você tem que ter o contexto. Quem é o você, né? Onde é o aqui e quando é esse hoje. Que dia que isso foi dito, né? Aí ele falou assim, esses elementos fazem referência a outros, ou seja, as pessoas da situação, a data a que se refere e ao lugar, que só ficariam explícitos dentro do contexto específico da situação, tá? Aqui é uma situação interessante, ó. Segundo o dicionário informal, a raiz da palavra deítico tem origem grega, deixes, que simplificando quer dizer apontamento ou referir-se a. Isso é a definição de deítico no dicionário, tá? Agora que é o mais interessante, né? Depois disso tudo, né? Porque olha só, anáfora são normalmente pronomes que retomam nomes ou algo anteriormente mencionado, tá? Então, veja bem, ó, João conversou com a Maria, ponto. Ele terminou com ela. Tá vendo que o ele está se referindo ao João, que foi algo anteriormente mencionado. E o ela está se referindo a Maria, que também foi mencionada anteriormente, tá? Aí aqui ele diz, perceba que ele e ela ainda são deíticos, mas retomam elementos que já apareceram no texto, portanto são anáforas. Então, o ele e o ela constituem exemplos de anáforas, porque eles retomam termos mencionados anteriormente, tá bom? Beleza. Agora aqui já é uma situação bem mais interessante, né? Que aí eles possuem existe essa definição, que são as anáforas encapsuladoras. O que são as anáforas encapsuladoras? Elas retomam trechos. Essa é muito maneira. Olha só, André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. O disso, gente, quando ele fala assim, ó, apesar disso, que aqui o disso é o quê? De mais isso. Ele está retomando o fanáticos torcedores de futebol. Ó, mas vamos ler tudo novamente, ó. André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Este, ó, deixa eu sublinhar o este não briga com quem torce por outro time. Aquele o faz, ou seja, aquele faz isso. Tá? O termo isso, que foi contraído com o de, né? De mais isso fez disso. O termo isso retoma o predicado. São fanáticos torcedores de futebol. Porque você poderia dizer,
apesar de serem fanáticos torcedores de futebol, são diferentes, tá? O este recupera o termo Pedro. Ó, o este se refere ao Pedro, que é o mais próximo, o último a ser mencionado, né? O aquele retoma o termo André. O aquele aqui, ó, está se referindo ao André, que foi o primeiro termo mencionado. Então, este, que é o Pedro, não briga com quem torce por outro time. Aquele, que é o André, faz isso. Beleza. E esse o faz retoma o predicado. Briga com quem torce por outro time. Então, ó, este não briga com quem torce por outro time. Aquele, que é o André, o faz. Ou seja, aquele faz isso. O André briga com quem torce por outro time. Por isso que eles são diferentes. Um não briga e o outro briga. Perceba que os termos isso e o faz retomam trechos e, portanto, são anáforas encapsuladoras. Então, ó, o isso está retomando que eles são fanáticos torcedores de futebol e o termo o faz está retomando briga com quem torce por outro time. São as famosas anáforas encapsuladoras, tá? Agora aqui, ó, o que nós temos? Aqui nós temos a nossa querida e amada catáfora. Vamos lá, catáfora. É um processo semelhante, porém inverso. Quando ocorre o contrário, obviamente. Primeiro aparecem os deíticos. Depois o texto surge com as referências. Então você vê que a catáfora é o contrário da anáfora. Olha só. Pedro disse a ela, ó, Pedro disse a ela que estava meio confuso sobre o relacionamento. Eva, então, terminou com ele. Olha que situação interessante. Ó, Eva é uma catáfora, porque está retomando o termo ela da primeira sentença. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro apareceu o deítico, que é o pronome, para depois aparecer a quem ele está se referindo, a Eva. Então aparece o deítico, depois apareceu o nome da pessoa, que é a Eva. Aí Eva não terminou com ele, só que esse ele é uma anáfora. Por quê? Porque o ele é um deítico, é um pronome. E o nome da pessoa apareceu antes. Tá vendo? Então, o deítico está se referindo a algo que apareceu antes. Aqui, o deítico apareceu primeiro, para depois aparecer o nome. Então, a Eva é uma catáfora e o ele é uma anáfora. Aí, olha aqui, ó. Eva é uma catáfora que retoma o termo ela, da primeira sentença, enquanto ele é uma anáfora que retoma o termo Pedro da primeira sentença. Aí o que você pode pensar aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó. Anáfora, catáfora. Quando ele diz que é uma anáfora, o deítico, ó, tá vendo aqui, ó? O ele é uma anáfora. Por quê? Porque ele apareceu o deítico e o termo veio antes. Deítico primeiro. Ó, peraí. Deixa eu botar aqui. Deítico em segundo. O termo em primeiro. Que é assim. Ó. O que é anáfora? O deítico aparece em segundo porque o termo a que ele se refere já apareceu antes. E a catáfora é o contrário. A catáfora, o deítico aparece primeiro e o termo em segundo. Aqui, ó. A catáfora aqui, ó. O Eva. Eva é uma catáfora, né? Porque o deítico apareceu primeiro e o termo Eva apareceu depois, em segundo. Então, é sempre assim. Anáfora, o deítico aparece em segundo e o termo em primeiro. A catáfora, o deítico aparece em primeiro e o termo a que ele se refere aparece em segundo, tá? Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço, né? Aqueles que não gostaram, peço desculpas por não atender
à exigência dos senhores. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.